Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos quase a terminar um ano de leitura da Bíblia. Vamos para 346 dias e vamos então ler 2 de Crônicas 13. No ano 18º, rei Jorobão Abaías começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Micaia, filho de Uriel, Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jerobão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jerobão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs Abias em pé em cima do monte de Semarim, que está na montanha Efraim, e disse: Ouvimos Jerobão e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi soberania sobre Israel, a ele e seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jerobão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntaram-se a eles homens vadios, filhos de Belial, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e tenro de coração, e não lhes podia resistir. Leia o resto em casa. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, e diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, perdão, e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás que a hora que sobre ti virei. Isto fala da vinda de Jesus. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas de mim. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o meu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que adiante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Isto é muito forte e este é um tema que eu vou falar no sábado na nossa live. Que Deus abençoe. Bem-vindos à Palavra de Deus, leitura da Bíblia. Estamos com 347 dias. 2 de Crônicas 14. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias teve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e os quebrou, às imagens e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus dos seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino que esteve em paz. Edificou as cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: Edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos e demos o repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zafatá, junto a Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Leia o resto em casa, falta 2 versículos.
Segunda de Crônicas 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Oded. Saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se buscardes e o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para que saía, nem para que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque, nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Leia o resto em casa. E Apocalipse 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas perdão, que depois destas devem acontecer. Leia este capítulo todo, porque é muito forte. Que Deus abençoe. Bem-vindo à Palavra de Deus, leitura da Bíblia, e estamos com 339 dias. Segunda de Crônicas 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que o seu pai Davi havia consagrado a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca. E fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não podiam contar nem numerar por causa da sua abundância. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Leia o resto em casa. 1 João 4. Amados, não criais todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Perdão, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo o espírito não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito de anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora não está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a limpeza dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Agora ouça, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Leia o resto em casa muito forte e depois também Naum, capítulo 3. Que Deus abençoe. Bem-vindo à Palavra de Deus, a mais uma leitura da Bíblia. 337 dias. Segunda de Crônicas, capítulo 2. Determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que talhavam pedras na montanha
e 3.600 inspectores sobre eles. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faz comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, que é a obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que edificasse a casa, salvo para queimar incenso perante ele? Leia o resto em casa. 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro e nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Leia o resto em casa. E Naum, novo capítulo, versículo 1. Peso de Nenive, livro de visão de Naum, o Icosita. O Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, nas nuvens, são o pó dos seus pés. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo à Palavra de Deus, leitura da Bíblia, e vamos então para 345 dias. 2 de Crônicas 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semeias, o homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém para defesa e edificou cidades em Judá. Leia o restante capítulo em casa. Agora, 2 de Crônicas 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Sucedeu que no 5º ano do rei Jeroboão, Isaac, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Contra 1.200 carros, com 60.000 cavaleiros, era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, dos líbios, supitas e etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, Roboão e os príncipes de Judá, que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Leia também este capítulo em casa. Vamos para Apocalipse, capítulo 2. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso: e isto diz aquele que tem na sua direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos quase a terminar um ano de leitura da Bíblia. Vamos para 346 dias. E vamos então ler 2 de Crônicas 13. No ano 18º, rei Jorobão Abaías começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Micaia, filho de Uriel, Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jerobão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jerobão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs Abias em pé em cima do monte de Semarim, que está na montanha Efraim, e disse: Ouvimos Jerobão e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi soberania sobre Israel, a ele e seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jerobão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntaram-se a eles homens vadios, filhos de Belial, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e tenro de coração, e não lhes podia resistir. Leia o resto em casa. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, e diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, perdão, e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra depois do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás que a hora que sobre ti virei. Isto fala da vinda de Jesus. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas de mim. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o meu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que adiante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Isto é muito forte e este é um tema que eu vou falar no sábado na nossa live. Que Deus abençoe. Touch your people. Toca a tu pueblo. Touch your people. Toca a tu pueblo. Bem-vindos à Palavra de Deus. Estamos na leitura da Bíblia, 340 dias, e vamos então para a 2 de Crônicas 6. Então falou Salomão, e o Senhor disse que habitaria nas trevas. Eu tenho edificado uma casa para uma morada e um lugar para a sua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, pelas suas mãos o cumpriu, dizendo... Deixa-me só pôr aqui a música, dizendo o seguinte: ele disse: Bendito seja o Senhor, desde o dia em que tirei o meu povo da terra de Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo em Israel. Você pode ler agora o resto em casa deste capítulo e vamos para 1 João 5. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos
os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Estes três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam num. Leia o resto em casa e depois começamos uma nova série que é Abacuque, capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscita a contenda e o litígio. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindos a mais uma leitura da Palavra de Deus, a Bíblia, com 341 dias. Se você está neste propósito, então acompanhe a leitura de hoje, quer na nossa campanha ou no canal do YouTube. 2 de Crônicas 7. Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. O rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, de ovelhas, 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei David tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Salomão santificou no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podiam caber o holocausto e a oferta de alimentos e a gordura. Leia o restante em casa deste capítulo. 2 de João, capítulo 1. O presbítero, à senhora eleita e seus filhos, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e o amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhor, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, e que não andeis nele. Leia o restante em casa, porque é pequeno, e depois Abacuque 2. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei, para ver o que falará de mim, e o que responderei quando eu for erguido. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais uma leitura do Manual da Bíblia. Estamos com 342 dias. 2 de Crônicas 8. E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinham dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amat-Zobá e a tomou. Também edificou a Tamador no deserto e todas as cidades de provisões que edificou a Amat. Edificou também Alt a Beteron e abaixo Beteron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também Balaate e todas as cidades das provisões que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto conforme ao seu desejo Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio.
Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram Salomão, os fez tributários até ao dia de hoje. Porém, os seus filhos ficaram, porém dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra. Leia o resto em casa, 3 de João, capítulo 1, porque não tem, portanto, 3 de João, capítulo 1, é só por versículos. O presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo-te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Este é um versículo, número 2, é um versículo que se usa muito nas igrejas, quando se fala até a nível financeiro. Primeira coisa, você tem a saúde e depois fala da alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando os gentios. Leia o resto em casa, porque é pequeno. Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque sobre Giniote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temá, do monte de Pará, o santo Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Leia o resto desta oração e que Deus abençoe. Bem-vindos à Palavra de Deus, leitura da Bíblia durante um ano. Estamos com 343 dias de leitura da Bíblia. 2 de Crônicas 9. Ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro e abundância e pedras preciosas. E foi Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Baixando aqui um pouco o som, agora sim. Salomão lhe respondeu a todas as suas questões e não houve nada que não pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. As iguarias da sua mesa, o assentado, os servos, o estado dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros, as vestes deles, a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, e ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vi, os meus olhos viram, e eis que não me disseram metade da grandeza da tua sabedoria. Leia o resto em casa deste capítulo. Judas, capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando ou escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, perdão, único dominador e Senhor do nosso Jesus Cristo. Este é um capítulo pequeno, pode ler em casa, e agora outro capítulo novo, Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, os tropeços juntamente com os ímpios, exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Leia este capítulo que é muito forte, leia em casa, que Deus abençoe. Bem-vindos à Palavra de Deus, leitura da Bíblia. Estamos com 344 dias. Segunda de Crônicas 10. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei de Salomão, voltou do Egito.
Porque enviaram a ele e chamaram e vieram Jeroboão e todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: o teu pai fez duro o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras todos os dias, serão teus servos. Leia o resto aqui em casa. Agora vamos começar a entrar no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe, o rei da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos levou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele a glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, a paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro. Envio às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos entrar agora num período de leitura da Bíblia muito forte, e eu queria que você acompanhasse, não só nas campanhas, mas também no canal do YouTube. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo à Palavra de Deus, leitura da Bíblia, e vamos então para 345 dias. 2 de Crônicas 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semeias, o homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém para defesa e edificou cidades em Judá. Leia o restante capítulo em casa. Agora, 2 de Crônicas 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Sucedeu que no 5º ano do rei Jeroboão, Isaac, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Contra 1.200 carros, com 60.000 cavaleiros, era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, dos líbios, chupitas e etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, Roboão e os príncipes de Judá, que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Leia também este capítulo em casa. Vamos para Apocalipse, capítulo 2. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso: e isto diz aquele que tem na sua direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, e arrepende-te e pratica
as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Leia o resto em casa, que Deus abençoe. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar para uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.